senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC. E neste vamos a mais alguns detalhes de revisão sobre a tangente ou a função tangente do círculo trigonométrico. Vamos aqui à representação da função tangente. Para representarmos a função tangente, nós usamos um eixo vertical tangente ao círculo trigonométrico no ponto A, que é considerado o ponto origem de todos os arcos. Senhores, a função tangente sempre é uma parte dessa reta tangente. Essa função, ou a representação dessa função, sempre depende, o princípio aqui nesse ponto A, tendo origem então em A, e deslocando-se até um ponto que vem a ser o ponto de interseção, justamente da continuidade do raio do círculo trigonométrico com esse referido eixo. Na nossa figura nós temos aqui a representação em vermelho da nossa função tangente, ou seja, da tangente em relação a esse arco AP, que subtende esse ângulo A. Senhores, o que nós podemos citar mais? Nesse triângulo retângulo TAO, o que se pode dizer da tangente desse ângulo alfa? Nada mais, nada menos, senhores, a definição da tangente é o cateto oposto, que no nosso caso é o AT, ou TA, sobre o cateto adjacente ao referido ângulo, que é o OA. Senhores, como estamos no círculo trigonométrico, esse OA vale 1. Então, podemos citar daqui que a tangente desse ângulo alfa, podemos citar que é 1, ou ainda podemos citar, senhores, que a tangente do ângulo A, no nosso círculo trigonométrico, é a dimensão AT. Então, senhores, aqui um pequeno detalhe sobre uma revisão da representação da tangente no círculo trigonométrico. Senhores, vamos fazer aqui a análise de alguns valores da tangente. Vamos supor que tenha-se aqui o círculo trigonométrico e nós vamos observar como se move ou assume os valores da função tangente. Novamente aqui nós temos o eixo tangente e aqui nós vamos considerar como se fosse uma régua de medidas, ou de medida, melhor dizendo, para esses referidos ângulos. Senhores, no círculo trigonométrico, que já sabemos que ele vale ou possui dimensão raio 1, podemos dizer que no primeiro quadrante, a função tangente ela vai crescer, senhores, de 0, que é quando ela é 0, a tangente de 0 nós vamos ver que é 0, sabemos que é 0, e à medida que você vai aumentando esse arco, a medida da tangente do referido arco, senhores, vem sempre aumentando, até, senhores, chegarmos a um ponto bem próximo a 90 graus, que nesse ponto nós consideramos, ou então o próprio 90, nós podemos considerar que essa tangente no primeiro quadrante, ela desenvolve-se de 0, ou cresce de 0, até, senhores, o mais infinito. Senhores, no segundo quadrante, que caminhamos, digamos, de 0 até os 180 graus, o que vai acontecer com a função tangente na representação à nossa régua? Assim que ela sai, digamos aqui, de 90 graus, ela vai dar lá no menos infinito a sua dimensão. À medida, então, que ela venha tender a 180, ó, a tangente, nesse caso, senhores, vai sempre crescer. À medida que o arco no segundo quadrante vai crescendo, a tangente também vai crescendo, porque aqui estamos trabalhando nos valores negativos, senhores, e quando chegarmos a 180 graus, a tangente de 180 é 0. Senhores, no terceiro quadrante, a tangente também comporta-se como no primeiro, a sua representação, né? Ou seja, quando a tangente é de 0 graus, ela é 0, e à medida que vem aproximar-se aqui de 270 graus, a tangente tem o mesmo comportamento como se nós estivéssemos em arco do primeiro quadrante, ou seja, a tangente também cresce. E finalmente, senhores, no quarto quadrante, que é a oscilação ou variação de 270 a 360 graus, ela também vai crescer,
motivo? Ela tem o mesmo comportamento em termos de representação de valores numéricos, reais, que os arcos aqui do segundo quadrante, ou seja, ela cresce de menos infinito até 0 graus, tratando-se de arcos no quarto quadrante. Então, senhores, nós podemos dizer que em termos de reais, né, a tangente toma todo o eixo real, ou seja, ela assume qualquer valor real, variando desde o menos infinito até o mais infinito. Senhores, nós vamos ver a seguir que a função tangente é descontínua para os valores de x, π sobre 2 mais kπ, então 90 graus mais o k vezes o 180. Senhores, nesse caso, a função tangente ela encontra-se em 90 graus ou 270, ou então a múltiplos desses arcos. Senhores, vamos aqui a uma outra revisão sobre a tangente em relação aos seus arcos quadrantais e o sinal da referida tangente. Senhores, nós temos aqui, vamos supor, nosso círculo trigonométrico, e em relação a esse círculo, nós vamos aqui os arcos quadrantais, começando, nós temos de 0 graus, a tangente de 0 graus é 0. Vamos aqui a tangente de 90 graus, que é o caso que nós vimos há pouco. Ela não é definida, trabalhamos com ela inexistente. Vamos à sinalização no primeiro quadrante. O sinal, senhores, da tangente do primeiro quadrante ela é positiva. Vamos agora em busca do 180, senhores. A tangente 180 graus, ela equivale a 0. E temos que no segundo quadrante a tangente ela é negativa. Então no primeiro é positiva, no segundo já é negativa. Senhores, vamos em busca de 270 graus. A tangente de 270 graus, também trabalhamos com ela inexistente, ou seja, em 90, em 270 e em seus múltiplos, ela é sempre inexistente. Senhores, no terceiro quadrante a tangente é positiva. Vamos ao quarto, fechando a nossa primeira volta, 360 graus, a tangente de 160 graus, senhores, é a tangente de 0 graus. E no quarto quadrante, a tangente é negativa. Podemos então citar, em resumo, que a tangente é positiva nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, e por sua vez ela é positiva, menor do que 0, ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, por sua vez negativa nos quadrantes pares, no segundo e no quarto quadrante. Senhores, o eixo da tangente, em termos de posicionamento, nós podemos trabalhar aqui com as tangentes do primeiro quadrante de 0 a 90, ela sempre será positiva. Em relação ao segundo e ao quarto quadrante, sempre você a localiza abaixo da condição origem, ela é, no caso, sempre negativa. E no terceiro quadrante, senhores, é sempre positiva. Então, aí, senhores, uma síntese da função tangente em termos de arcos quadrantais e sinalização. E mais um lembrete que a função tangente, ela é ímpar. F de menos x é igual a menos f de x. E o período da função tangente, nós vamos ver agora, o comportamento gráfico, ela se repete sempre de π em π. Ou seja, senhores, no intervalo, a função tangente em termos de gráfico, ela possui, no caso, um período π, ou seja, considerando aqui os arcos quadrantais, de 0 a 2π, também tem um quadrantezinho antes e um após a primeira volta, nós temos que o comportamento da função tangente é sempre numa condição crescente, ó, seu gráfico sempre é crescente em todos os quadrantes que você trabalha. E, senhores, a função tangente ela possui um domínio sempre relativo aberto a 90 e 270 e seus múltiplos, que podemos redigi-los assim, são os reais diferentes de π sobre 2 mais kπ, com esse k inteiro. Conjunto imagem dessa função, senhores, é sempre o próprio conjunto dos números reais. E a função tangente, enquanto contínua, ela é sempre crescente. Bem, turma, então valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.